Bom dia! Bom dia, bem-vindos ao nosso Café com Lê. Gente, esse Café com Lê é o número 80. Foram 80 cafés com Lê, tá certo? Assim que fala. Olha que bacana. Vai ser um prazer comemorar então com vocês mais este café, onde a gente vai falar sobre o tema pare de controlar tudo, de querer controlar tudo e a todos. Então quem for chegando, vai acenando, dizendo se o som tá bom. Bem-vindo, Tacinho, seja muito bem-vindo. A Tânia, sentindo sua falta no último Café com Lê. Célia, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo, todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre a necessidade de controlar. Eita, assunto que eu sei muito bem. Falo com ganho de causa, porque é algo que a vida inteira eu procurei administrar. E vou contar um pouco da minha história, um pouco das minhas experiências, o que eu fiz que de repente pode ajudar você. Mas vamos lá, quem está chegando pela primeira vez, eu sou Alexandra Fabre e o Café com Lê ocorre toda segunda-feira ou quase toda segunda-feira às 7h45. 15 minutinhos para a gente falar sobre algum assunto relacionado ao comportamento humano. Esse café também fica depois gravado no IGTV, vai para o meu canal do YouTube, meu canal do YouTube é Alexandra Fabre, tá? Tem muito vídeo, tá? Com muitos inscritos, muitos views. Quem nunca acessou o canal, dá uma passadinha lá. Fora o Café com Lê, tem muita coisa boa ali para vocês. Vídeos curtos de 3 minutos, 4, tudo relacionado ao comportamento humano. E vai também para formato podcast. Mas vamos ao que interessa. Quem aqui que está me assistindo também tem necessidade ou já teve de controlar tudo e a todos, ou a tudo à sua volta? Fala pra mim, compartilha comigo. Não me deixa sozinha nessa. Mostra pra mim que você também, assim como eu, já lutou ou teve que lutar em relação a isso. Ah, Fabi maravilhosa, loira linda, você morenona maravilhosa da minha vida. A Tânia escrevendo eu. Eu vou contar, quem me segue, eu já devo ter contado isso em algum café, em algum vídeo, mas eu vou... O Felipe fez até assim, né? A mãe a esposa, né? Com o mesmo jeito e tudo mais. Eu vou contar uma história, mas algumas pessoas eu acho que já conhecem essa história, mas eu tenho que começar contextualizando, né? Para vocês verem o nível hard de querer controlar que eu já fui na minha vida. Isso aconteceu há uns 20 e poucos anos, tá, gente? Então, há muito tempo. Só para você, mas foi onde eu virei a chave, que eu pelo menos percebi o tanto que eu tava querendo ser controladora, mandona, enfim. E a gente estava num restaurante, eu, meus irmãos, meus pais, né? A gente tinha acabado de chegar, os namorados na época, ninguém era casado na época, e todos ficaram de pé, e esperando assim para sentar. E eu disse assim, viu, vocês não vão sentar, né? E aí eles responderam, e não foi brincando, isso é o pior. Eles responderam sério, não foi uma brincadeira, não foi uma zoação. Nós estamos esperando você dizer onde a gente vai sentar. Cara, tava minha mãe, tava meu pai, meus irmãos, meu irmão mais velho, e eles estavam esperando eu dizer onde ia sentar. Falei, não, tô doente, não é possível, as pessoas estão... De tanto que eu queria controlar o horário, como a gente ia fazer, o que a gente ia fazer, onde ia fazer. Foi nesse momento que a ficha caiu e eu falei, cara, eu preciso me tratar, não é possível isso, Olha como as pessoas estão me percebendo. Foi aí que começou a minha jornada em busca de querer controlar um pouco menos. E aí, vamos entender por qual motivo... a gente tem tanta necessidade de controlar. A nossa mente, ela tá ali sempre para proteger. Nós passamos um movimento da vida que é fugindo da dor e buscando prazer. Esse é o movimento da nossa vida. A gente está sempre querendo nos proteger de qualquer dor, qualquer sofrimento. Tá? Então, com a melhor das boas intenções, o que significa controlar? Controlar, na verdade, significa uma ilusão de que eu vou evitar futuros sofrimentos, futuras dores emocionais
futuras frustrações. Então a gente tem aquela ideia, a falsa ilusão de que se eu controlar, eu posso amenizar ou diminuir a chance daquilo dar errado. Logo, logo eu não vou sofrer, logo eu não vou ter que enfrentar um sofrimento, uma decepção do não dar errado. Então eu quero colocando tudo, né, embaixo das minhas asas, querendo controlar tudo e a todos. Por quê? Porque no fundo, quem quer controlar, eu tô falando por mim, a maioria das vezes, não posso falar por todos, mas na maioria das vezes, a gente não iria suportar uma perda, que as coisas dessem errado ali. Às vezes você quer controlar tanto um filho, uma situação, porque você não quer que ele sofra. E porque ao vê-lo sofrer, você não iria suportar ver esse sofrimento. Então você abraça aquela causa, aquela vida e faz isso com a vida de outras pessoas e faz isso às vezes com um colaborador. Eu quero controlar ali, eu quero que fique tudo embaixo das minhas asas. Por quê? Porque de repente você não suporta ver o sofrimento do outro, você não suporta sentir o sofrimento de um erro, de uma decepção, de sair do controle. Tipo, se sair do controle eu posso errar, eu posso perder algo, percebe? E de repente, para que eu não sofra antecipadamente, eu me proponho a controlar tudo e a todos. Porque às vezes eu não suporto nem o meu e nem o sofrimento de quem eu amo. Então eu vou abraçando tudo. Mas isso é uma ilusão tão grande, e é isso que a vida foi me dando chapuletadas atrás de chapuletadas. Eu vou contar algumas delas. Algumas eu já compartilhei aqui, mas em outro contexto. E se tá fazendo sentido para vocês, eu quero ouvir a sua história. Ouvir não, né? Que eu não vou ouvir. Eu quero ler a sua história. Eu quero ler o seu ponto de vista, como que você lida com isso, se você já passou por isso. Nos meus 47 anos, né, de vida, e o que eu venho percebendo, a vida foi me dando tanta chapuletada, mostrando que a gente não controla nada. A gente, no máximo, administra a nós mesmos diante das situações. O resto, minha filha, esquece. Então vamos lá, algumas situações. Nos meus 24 anos, minha primeira gravidez, foi a primeira situação que eu percebi que as coisas não fogem, não adianta, por mais que eu faça tudo, eu não tenho controle de tudo. Fiquei de repouso 2 meses e meio, repouso absoluto, meu filho podia sair antes do tempo. Eu tinha muita contração e tive que chocar. Eu não tinha um controle se eu ia perder meu filho, se eu ia, né, a gravidez não ia dar, eu não tinha controle de nada, porque nem o médico sabia por qual motivo eu tinha tanta contração na época. E eram contrações bem fortes. E ele estava muito antes de nascer. Então eu não sabia se ia nascer antes, se nascesse antes se ia sobreviver, se ia perder, se podia... Enfim, eu não sabia nada. Eu simplesmente tive que parar, deitar e chocar meu filho por 2 meses e meio. Primeira situação. Segunda situação. Tô contando algumas, tá, gente? Eu tenho uma vida para contar. Vou contar algumas coisas marcantes só. Mas, segunda situação. A segunda gravidez da minha filha, ao invés de 2 meses e meio de cama, eu fiquei 5 meses. Com 4 meses eu comecei a ter contrações em cima de contração. Tive que ficar de repouso absoluto. E, cara... que sensação, porque era pior do que a primeira gravidez, porque se ela nascesse com 4 meses, ela não ia nascer, eu ia perder, né? E a única coisa que ninguém dava explicação, a única coisa, repouso absoluto, sem pôr o pé, né, no chão e tudo mais. E mais uma vez eu percebi nesse momento que também não adianta, eu não tinha nada que eu pudesse fazer a não ser esperar e fazer a minha parte, que era chocar minha filha, ou seja, não ficar andando, não ficar saracoteando, simplesmente esperar o tempo de Deus, esperar ter fé que ela fosse nascer tudo bem, simplesmente parar ali. Nesse momento eu vi que eu não tinha controle algum. E tanto que eu tava querendo, né? Ai, minha filha vai nascer isso. A mãe quer controlar tudo, né? Antes do nascimento, tudo. Não, eu simplesmente tive que parar a minha vida inteira, profissional, tudo pra chocar a minha filha, sem ter a certeza se ela iria nascer ou não, sem ter a certeza do que iria acontecer. Percebe? E simplesmente
sem controle algum, eu fiquei lá 5 meses. O tempo passou, alguns bons anos passaram. Há 11 anos, quando a minha mãe faleceu, foram, antes dela falecer, 2 anos de luta com o câncer dela, né, que foi, a princípio parecia que ia ter cura, mas foram 2 anos que foi extremamente conturbado. Chamavam, ela tinha que ser internada, ela fez acho que no mínimo 3 cirurgias, onde cada cirurgia dessa os médicos chamavam e pediam para que a gente se despedisse, porque, menos a primeira foi tranquila, mas as outras 2, os médicos falavam, olha, a gente não sabe se ela vai sobreviver, porque ela estava muito fraca por conta das químios e tudo mais. Foram 2 anos, cara. Eu cheguei a pedir a Deus para ter misericórdia e levar minha mãe. Imagina a situação, né, que ela estava com morfina e tudo mais. Ela ficou os últimos 40 dias, né, meio inconsciente, com pura morfina, numa situação muito física, muito deplorável, enfim, muito sofrimento. Como nós todos, né, da nossa família, sofremos demais com aquilo, em ver aquele sofrimento e tudo mais. E quanto que eu pedi a Deus, Senhor, tem misericórdia, pelo amor de Deus, né? Eu já sabia que não tinha cura, então eu queria que tivesse misericórdia e levasse ela, né? Como foi doído? Como foi doído e como eu percebi, que a gente não tem controle algum. Porque ela não foi embora quando eu pedi, ela não sarou porque eu pedi, ela simplesmente cumpriu um ciclo que era dela, que fazia parte da evolução dela. E quando eu soube da doença dela também, achando que estava tudo bem, era uma tarde de terça-feira, eu passeando no shopping com os meus filhos, e... sua mãe tem câncer. Tipo, cara, mais uma coisa para mostrar que eu não tenho controle. Quando eu ia imaginar que isso ia acontecer na minha família, ela não tinha histórico disso. Percebe que a gente não tenha controle? Foi assim que a vida foi me dando chicoteada, foi me dando, né, vários tabefes, foi me chicoteando, mostrando que tudo tem um ciclo. Não adianta você querer controlar tudo e a todos, porque as coisas escorrem das nossas mãos. Porque, na verdade, a gente pode fazer a nossa parte, o melhor que a gente pode, dentro das condições que a gente tem, mas existem coisas, o outro, o que sai daqui para lá, não depende de mim. E às vezes nem daqui, às vezes a gente também vem com alguma coisa interna, alguma doença, alguma coisa. Então, assim, cara... A gente não tem controle de nada, E tá tudo bem, E olha só, depois de tudo isso, eu ainda não aprendi. Eu ainda passei muito tempo querendo controlar a tudo e a todos. Eu demorei para fazer um café com Lê, um vídeo exatamente sobre esse assunto, porque eu achava que eu não tinha moral para falar para vocês. Eu tô falando hoje porque eu tô começando a ver que eu tô conseguindo e que isso é possível. Eu sabia muita teoria, mas era muito desafiador colocar isso em prática. Mas sabe uma coisa que tem me ajudado demais? Demais. Eu olhar, depois disso aconteceram várias outras situações em que eu percebi o seguinte: as coisas se resolveram, coisas que eu achava que eu tinha que interferir, que eu tinha que controlar, que muitas vezes me desesperava. E de repente, eu simplesmente, sem que eu mexesse um dedo, quer dizer, eu estava mexendo vários dedos aqui, mas as coisas se resolveram da forma como tinham que resolver e não graças a mim. As coisas cumpriram um ciclo que elas precisavam cumprir. Então, a maioria das coisas às quais eu me desesperei, a maioria das coisas às quais eu tive a necessidade, eu quis controlar, coisas, pessoas, achando que não ia ter solução e que eu tinha que interferir para que se resolvesse. E coisas que até eu achei, falei, meu Deus, não vai ter solução. Elas simplesmente se resolveram e não graças a mim. Graças ao ciclo das pessoas envolvidas, graças a cumprir aquilo que tinha, porque nem tudo está nas nossas mãos.
E não foi graças a mim, porque eu não sou a deusa suprema, que se eu não interferir as coisas não vão ser resolvidas. Não, sou um ser humano, falho como qualquer um. Né? E quando eu simplesmente deixei, porque eu não tinha outra alternativa a não ser deixar, as coisas se resolveram da melhor forma. Olha que lindo, que aprendizado a vida me deu. Então, quando eu venho, essa é a grande dica, e eu quero ouvir de vocês, tá? Antes de eu dar a grande dica, deixa eu ver o que o pessoal colocou. Eu aconselho, o Tassinho escreveu assim, e vai colocando, se isso está fazendo sentido para você, se você já passou por isso, seu comentário vale ouro, outras pessoas podem aproveitar muito. O Tassinho escreveu assim, eu aconselho todos dar uma olhadinha depois nos vídeos dela, eles nos ajudam mesmo. O Tassinho é um grande querido, que segue aqui, me segue lá no canal do YouTube, que show, que show, que show. Olha só, o Thiago... Ele está em João Pessoa, Paraíba. Que honra ter você aqui, Tiago. Seja muito bem-vindo. A Fabi escreveu assim, faz um sentido tremendo. Vai dizendo se vocês têm dificuldade também, assim como eu tive durante toda uma vida. Né? A grande sacada, a grande dica que eu dou é que assim, quando você tiver aquela necessidade de querer abraçar tudo e a todos e querer controlar tudo e a todos, lembre-se, puxa na sua memória situações em que as coisas se resolveram e não foi graças a você, às vezes situações em que você não teve como controlar, porque não cabia a você, e elas se resolveram do jeito que elas tinham que se resolver, e deu certo, e assim... As coisas, quando a gente quer abraçar a tudo e a todos, a gente não dá ao outro a oportunidade do amadurecimento e a gente sufoca. Ninguém gosta de querer ser controlado o tempo todo, a gente se torna chata, a gente se torna pesada. É isso que eu estava percebendo, né? Com os meus filhos, com o meu marido, por quê? Relaxa, deixa a vida fluir, deixa as pessoas cumprirem e passarem pelos seus ciclos. Então, quando vem aquela vontade de interferir demais na vida do meu filho, às vezes do meu marido, eu respiro e falo, cara, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. E eu procuro lembrar das vezes em que eu não consegui ter o controle e as coisas se resolveram, bem ou mal se resolveram, cumpriram o ciclo que tinha que cumprir. Percebe? A Fabi escreveu, eu tenho dificuldade em aceitar quando as coisas saem do controle, eu me travo, fico perdida. Aí, Fabi, lembra o seguinte, você não vai controlar tudo e a todos o tempo todo, e muitas coisas vão sair do seu controle. Não espere a dor para aprender isso como eu aprendi muito na dor. Aprenda isso pelo amor, né? No amor, aprenda isso, que sair do controle às vezes é necessário, porque quem disse que o seu controle é o certo? Quem disse que o seu jeito, a sua forma é a certa? Percebe? Quando a gente quer controlar o mundo, a gente quer colocar as pessoas à nossa volta, as situações do nosso jeito, com a ideia, com a idealização de que o nosso jeito é melhor. Quem disse? O nosso jeito é apenas o nosso jeito. Pode ter outras formas. E às vezes, até o que dá errado era o melhor, era o certo naquele momento. Porque se tivesse dado certo, não teria desencadeado um monte de outras coisas que depois foram por um bem maior para nós e para o todo. Faz essa análise. Faz essa análise. Quantas coisas que eu falei, meu Deus, e agora? Né? Perdeu o controle, não tinha o controle, deu errado. Aquele errado foi a melhor coisa que podia acontecer naquele momento. Então, quem somos nós para determinar o que é o melhor realmente para tudo e para todos? Nós temos só um pedacinho, essa visão da realidade, né? E tem uma série de outras realidades, uma série de outras formas de viver e de vivenciar. Percebe? O quanto isso pode ser libertador. E aí, minha gente, só finalizando que eu já passei do tempo aqui, e aí eu fui aprendendo que querer controlar demais as coisas,
só traz pra gente rugas, preocupações excessivas, enxaqueca, dor de cabeça, sei lá, vai pro corpo, né? Eu não tenho muita dor de cabeça, mas às vezes me dava embrulho no estômago, enfim. Os meus desarranjos vai pro estômago aqui, sabe? E aí eu percebi que a última coisa que eu quero é ficar doente e nessa altura do campeonato de ter rugas. Então, eu tô aprendendo a deixar as coisas fluírem de uma forma. A Tati que escreveu assim, seria a busca do equilíbrio? Exatamente. Não eu não sou do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu nunca serei essa, Tati, né? Eu vou ser sempre uma pessoa que quer administrar assim, mas não com aquela coisa de querer, sabe? De não poder, que nada saia do seu controle. Simplesmente deixar um pouco mais as coisas fluírem. Franco Júnior! Franco, você está mais que convidado para vir falar do seu livro maravilhoso aqui no nosso Café com Lê, viu? Então vai se preparando, que eu quero muito você aqui. O Franco, um amigo querido, palestrante, show, que fala muito sobre comunicação, gente. Vocês vão ver o dia que eu trazer ele aqui. Então, voltando e finalizando, é isso. Esse equilíbrio, tá? Esse equilíbrio de não... tirar os excessos. Os excessos, aquela coisa de que eu necessito. Você não necessita nada. Você necessita... Se você tem alguma necessidade, é fazer o seu melhor. O resto, entrega, tenha fé. Coloquei uma história, antes de tudo, fé, né? Fé, ação, para depois a gente ter muita gratidão, agradecer muito. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Faça a sua parte e o resto é entrega. Beijo no coração, ele falou só marcar, vamos marcar sim. E já está convidado. Fiquem com Deus, uma semana mais que abençoada para todos nós. Na busca do equilíbrio.